Quem quer receber a palavra de Deus nessa noite? Amém? Tem uma galera aí, querido, que foi para um congresso e recebeu de Deus, assim, revelações, palavras, chaves, um negócio assim extraordinário, e eu quero receber essas chaves também. Então eu queria chamar o presbítero Gessiano, líder da Rede Jovem, juntamente com a presbítera Lígia. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Amém? E ele vai compartilhar conosco aquilo que Deus tem feito. Gessiano é meu discípulo, presbítero da igreja, tesoureiro da igreja, meu filho amado ministerial, e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo com graça, com autoridade, nessa noite sobre as nossas vidas, amém? Amém. Às vezes a gente faz esse convite para você, algumas pessoas duvidam, né? Acho que a gente está exagerando, fala, vamos lá, vai ser bênção, Deus tem uma palavra, né? Quando eu fiz o convite, eu falava, né, com os pastores do regional, falava com os jovens, vamos lá, tem algo de Deus, e realmente foi um tempo muito especial nas nossas vidas. Assim, a gente vê pela internet, a gente tem uma sensação totalmente diferente de quando a gente está no local, né? Por mais que eu veja, e eu estava lá, eu vejo a palavra no YouTube, não é a mesma coisa, porque existe uma unção, existe uma atmosfera, existe um mover de Deus naquele lugar, porque os filhos deles estão reunidos ali. Tem um poder muito grande na unidade. Então, quando você escutar esses convites assim, pode acreditar, porque realmente tem algo de Deus para a sua vida. Amém? A gente foi lá e a gente ouviu e recebeu, né, sobre algumas chaves que o reino de Deus tem. Queria ler com você um texto que está em Mateus 16, só para a gente introduzir. Mateus 16. Vamos ler do capítulo, o capítulo 16, o verso 18. Fala assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Esse é um texto que você conhece. Jesus está perguntando para os discípulos quem o povo dizia que ele era, e eles começam a falar, olha só, alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é só um profeta. E aí Jesus fala assim, e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pula na frente e fala, olha só, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala assim, olha só, Pedro, diante dessa revelação, que não foi por carne que você teve, foi no Espírito que te revelou, eu vou edificar a minha igreja. E eu vou dizer mais para você, Pedro, eu vou te dar chaves do reino do céu. Eu vou te dar a chave, e aquilo que vocês abrirem aqui, está aberto. Aquilo que você ligar nessa terra, está ligado. E aquilo que vocês desligarem, está desligado. E o tema lá da conferência foi chaves, né? Que o reino de Deus tem chaves. Para nós que somos jovens, para ficar mais bonito, foi password, né? Para ficar mais bonito na arte. Mas são chaves, né? Quando a gente está lá logando no nosso e-mail, a gente está abrindo o nosso celular, a gente coloca a chave, a gente coloca um número, a gente coloca uma letra, que identifica, que a gente sabe que é um segredo, mas que abre alguma coisa, que nos dá acesso a algo. E aí Jesus está dizendo que ele vai edificar a igreja dele nessa terra e que ele daria chaves para aqueles que estivessem nesse reino. E eu queria compartilhar rapidamente com você algumas das chaves, algumas não, né? Todas as chaves que a gente viu, e queria detalhar um pouco mais uma chave em específico. A primeira chave que a gente aprendeu lá foi a chave da adoração. Adoração a Deus, aquilo que a gente faz a Ele, independente da situação que a gente está, independente do momento. Quando Pedro faz essa declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo,
é um marco na vida de Pedro, é um divisor de águas, porque ele consegue identificar quem é Deus, ele consegue enxergar quem é o Deus, quem é aquele que está falando com ele, quem é aquele que ele está andando. E quando ele tem essa revelação, que o Espírito Santo de Deus traz o entendimento para ele de quem era Jesus, Jesus faz uma declaração de quem ele era. Olha só, você é Pedro, você é uma pedra pequenininha, mas sobre a rocha, dessa revelação que você teve, sobre essa rocha que eu sou, eu vou edificar a minha igreja. A adoração, o primeiro passo da adoração nas nossas vidas, é nós identificarmos quem é Deus na nossa vida, quem é Jesus na nossa vida. A partir do momento que você entender isso, você vai passar a se conhecer, e isso é uma chave no reino dos céus. A adoração, ela talvez seja a chave mais importante de todas as outras que a gente vai falar aqui, porque mesmo que você não tenha as outras chaves, mas se você entende o poder da adoração, você pode abrir portas na sua vida. E eu quero que você tenha sempre esse texto que a gente acabou de ler, que Jesus dizendo que existem chaves e que Ele daria essas chaves, e que você possa tomar posse nessa noite dessa chave da adoração. Quando você estiver passando por um momento difícil, ou algo bom, ou algo que esteja te afligindo, lembre-se que existe uma chave que se chama adoração, e que ela abre portas na sua vida. Ela pode abrir caminhos do qual você pode passar e viver muito bem, viver muito feliz nessa terra. A outra chave que a gente viu lá é a chave da prosperidade. Prosperidade não é riqueza, prosperidade é uma ausência de necessidade. E aí a gente viu que, através da vida de Abraão, Deus faz uma promessa lá em Gênesis, que Ele abençoaria todas as famílias da terra. Ele diz para Abraão assim: olha só, Abraão, todas as famílias da terra vão ser benditas em ti. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas, porque você decidiu me obedecer. E aí a gente viu lá, né, um pouco da genealogia de Jesus, aquilo que é a história. A gente viu que Deus, no meio dessa trajetória de abençoar todas as pessoas da terra, para que chegasse até nós gentios, Deus faz escolhas que não estavam dentro do plano humano. Deus escolhe pessoas que não eram as pessoas mais capacitadas, que não eram as pessoas mais prováveis, mas porque Ele quis, Ele escolheu determinadas pessoas, abençoar determinadas pessoas. E a gente ouviu sobre a vida de José, que José, ele decide enriquecer um rei. Ele decide enriquecer, não ele, mas ele decide fazer riqueza para um reino. Ele decide enriquecer Faraó. E aí a gente aprendeu que Salomão, ele ajunta riqueza, ele recebe uma herança do pai dele, e ele ajunta riqueza para si. Ele se torna um homem muito influente, muito rico. Salomão vai dizer no fim da vida dele que tudo que os olhos deles quis, ele deu aos olhos dele. E aí quando ele vê isso, ele fala assim: tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito. Talvez Salomão estivesse dizendo assim: não valeu a pena, não valeu todo o esforço, não tem sentido nisso tudo. Mas em José, porque ele entendeu os princípios da prosperidade, que o princípio da prosperidade era ele enriquecer um reino, era ele enriquecer um rei. Ele foi muito bem sucedido e ele usufruiu de toda aquela prosperidade. Deus deu sabedoria, Deus deu unção, Deus deu revelação para aquele homem, e ele passa a usufruir daquilo que existia dentro do reino, mas não era dele. Ele era o segundo no reino, ele usufrui de tudo aquilo, ele dá o nome para o seu filho de Efraim, que é: Deus me fez prosperar numa terra estranha, mas ele prosperou para alguém. E nós, dentro do reino de Deus, nós temos que entender que aquilo que Deus nos dá de prosperidade é para nós abençoarmos o reino, é para você abençoar o seu irmão, o seu conhecimento, a sua energia, aquilo que você aprende, aquilo que você tem, o seu trabalho, é para abençoar o reino de Deus. E aí a outra chave que a gente aprendeu lá, que eu quero falar um pouco mais com você, é o conhecimento. A gente viu também a chave da unidade, o quão importante é nós termos unidade uns com os outros, para que Deus de fato possa se manifestar. Deus, ele vem instituir a igreja dele, mas ele coloca uma condição muito especial, que o que dois concordassem aqui na terra, ele faria. Ele poderia ter colocado 100, 200, 1000, 1 milhão, talvez para dificultar um pouco mais, mas ele, entendendo o poder que existia na unidade,
ele fala assim, ó, se 2 concordar, está feito. E essa é uma chave muito preciosa no reino de Deus. Você que é casado, você que exerce um ministério, você que tem lá a sua célula, o seu discipulador, é importante, é necessário que você tenha unidade. É necessário que vocês tenham a mesma linguagem. Não é concordar com tudo, mas é entender que quando vocês concordarem com algo, existe uma chave do reino de Deus na sua mão. Deus entrega uma chave para que você passe por portas. Amém? A outra chave que a gente viu lá é a chave da autoridade. A autoridade que Deus nos dá nessa terra. Deus, Ele quer colocar na mão dos teus filhos a autoridade. A gente vai ver alguns textos na Bíblia em que as pessoas olham para a vida de Jesus e dizem assim, mas quem que é esse? Que até o vento mata obedecendo? Mas quem que é esse que está fazendo esse milagre? Isso só pode vir de Deus. Não tem como ninguém fazer um milagre desse se não for através de Deus. E Jesus, Ele tinha autoridade, e Ele nos deu autoridade. Quando ele vai subir aos céus, depois que Ele ressuscitou, que Ele andou aqui na terra durante os 30 dias, Ele fala, todo o poder me foi dado, então façam discípulos em todas as nações, né? E muito maior, coisas muito maiores vocês vão fazer. Existe uma chave chamada autoridade, da qual você tem que buscar, da qual você tem que se esforçar para você conquistar essa chave. A chave que eu queria falar com você nessa noite é a chave do conhecimento. Você acha que o conhecimento é importante? Não? Ou você acha que tanto faz? A gente pode viver aí superficialmente. Queria dizer para você, de uma forma muito carinhosa, que o conhecimento, ele é extremamente importante em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida. E Deus, Ele nos dá essa chave chamada conhecimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11, verso 52. Diz assim, ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrais e impedistes os que estavam entrando. Vamos ler de novo? Olha o que Jesus está dizendo, ai de vós, doutores da lei, porque tirastes as chaves do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Olha que poderoso a advertência que Jesus está fazendo para esses doutores da lei. Jesus está dizendo para eles assim, olha só, vocês são detentores daquilo que é a lei, daquilo que é o conhecimento. E ao invés de vocês usarem isso, ao invés de vocês pegarem essa chave e fazerem cópias, transferir isso, colocar isso na mão das pessoas, vocês não só não querem entrar por essa porta, como vocês tiram essas chaves e impedem que as pessoas entrem por essa porta. Vocês retiram o conhecimento das pessoas. Vocês impedem que o meu povo tenha acesso ao conhecimento. Nessa época aqui de Jesus, eles já tinham o que seria a Torá, né? Já no grego. Já tinham manuscritos, já tinham acesso a documentos muito mais fáceis para que as pessoas pudessem ter acesso àquilo ali. Mas o que esses doutores da lei eles fazem é deturpar, é trazer um sentido diferente, é fazer com que as pessoas estivessem presas em regras e não entendendo a profundidade do que era o ensinamento que estava ali. Quando Jesus vai fazer uma advertência para aqueles fariseus, ele fala assim, olha só, vocês dizimam e ofertam até de um cominho, até de um hortelã que tem no fundo da sua casa, mas vocês esquecem daquilo que é o mais importante. Vocês deveriam fazer isso, mas não se esquecer do que é mais importante.
Aqueles homens decidiram arrancar o conhecimento, deturpar aquilo que era a palavra de Deus, trazer uma nova roupagem para oprimir, para subjugar as pessoas, trazer uma deficiência no conhecimento para arrancar a chave do conhecimento. Eu não sei se você consegue entender e enxergar dessa forma, o quanto que os dias em que nós estamos vivendo, as pessoas estão entrando dentro de bolhas, as pessoas estão entrando dentro de cápsulas e ficando dentro daquele mundinho ali. Elas se juntam em grupos, elas se juntam com determinados grupos que elas entendem que é um grupo no qual elas vão ser aceitas, ou porque é um grupo no qual ela entendeu algo e ela acredita que aquilo é verdade, e elas estão com a mente cauterizada, elas estão com os ouvidos tapados, os olhos vendados, para enxergar a realidade que está ao redor. Elas não conseguem enxergar a realidade que está diante dos olhos. E isso não é por acaso. Isso não é porque deu errado, isso é porque deu certo. O plano de Satanás para subverter a nossa geração. O diabo quer te retirar de nós a chave do conhecimento. O diabo quer que você viva uma vida de ignorância. O diabo quer que você viva uma vida acreditando que algo é verdade, acreditando que você está vivendo a verdade, mas você na verdade está vivendo uma mentira. O diabo tem entrado até dentro das igrejas para trazer uma distorção, outro para trazer uma nova roupagem para aquilo que é a verdade de Deus, para aquilo que é a palavra de Deus, para que você viva escravo da ignorância, para que você não tenha acesso ao conhecimento. É muito importante você entender isso. Existem algumas mentiras que são colocadas dentro da nossa convivência, dentro do nosso meio, e nós acreditamos nisso, nós repetimos isso. Muitas das vezes são mentiras repetidas várias vezes, do qual a gente às vezes acredita até que aquilo é verdade. Quantas vezes talvez você tenha escutado, e a gente falou sobre a chave da prosperidade, mas você tem escutado alguém dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. É muito sutil, mas a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí muitas das vezes as pessoas escutam isso e falam, então eu vou ser pobre, então quem tem dinheiro vai para o inferno. Então eu não posso mais ter riqueza, eu não posso mais ter bens. Porque a verdade ela é sutilmente suprimida para que você entenda, interprete de outra forma. Teve uma vez que o bispo estava pregando e falando sobre os Espíritos de Deus, e aí algumas Bíblias, e eram 7 Espíritos, né? E aí algumas Bíblias só tinham 5. Aí eu falei, poxa vida, algumas traduções elas suprimiram dois dos atributos, né? 2 Espíritos que tinha. E pode parecer que na tradução ou na simplificação do texto, a pessoa fez isso de boa fé, porque talvez tivessem 2 que tivessem o mesmo sentido, mas isso são sutilezas que são colocadas dentro do nosso meio, para que a gente perca o real sentido daquilo que é a palavra de Deus. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso para manter a originalidade desses textos. Muitas pessoas tentaram deturpar, trazer para outro lado, fazer de alguma forma, mas Deus Ele é fiel. Se Deus Ele não fosse fiel em manter esses textos fidedignos àquilo que foi a mensagem original, Lutero, há 500 e poucos anos atrás, não teria lido lá em Romanos dizendo que o justo viveria pela fé. Seria muito mais fácil ter suprimido esses textos, mas Deus Ele é fiel para manter a palavra dEle. E aí é importante que você conheça a verdade dEle. É importante que você conheça essa verdade aqui, para que você não seja enganado, para que a sua base esteja sobre a rocha. O texto que a gente leu, que foi o tema, é Jesus dizendo, olha só Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre esta rocha, sobre esta palavra que você está dizendo. Então existe um firmamento, existe algo no qual nós podemos colocar os nossos pés e firmar. E quais que são essas bolhas? O que são essas bolhas das quais a gente entra e a gente acaba se perdendo dentro da nossa caminhada? Existe a bolha
da superproteção. A gente viajou aí, né? E teve uma mãe aí, deixa eu ver se ela está aqui, não está aqui não, né? Mas tem uma mãe aí que ficou muito superprotetora, né? Deixou aí, mas olha meu menino, por favor, né? Toma cuidado lá. Aí eu até brinquei, fiz um videozinho tampando ele lá na cama, lá na hora que a gente foi dormir. Mas às vezes esse cuidado excessivo, essa necessidade de não expor nós, né? Eu sou pai, eu sinto peso quando eu falo isso, mas a necessidade de não expor os nossos filhos, os membros da igreja ao mundo por uma superproteção, nós acabamos deixando essas pessoas reféns para quando elas romperem essa bolha. Eu sempre deixei, eu moro em apartamento, eu sempre deixei a Melissa subir as escadas, apoiando ali, vigiando. Eu sei que tem perigo, eu sei que se ela subir sozinha ali, ela pode cair, pode descer e pode machucar. Mas eu sempre deixei ela fazer sozinha e tomar um susto. Porque talvez vai ter um dia que eu não vou estar perto para ver, e pode ser que ela tente subir, porque menina a gente não consegue controlar, ela não vai estar debaixo da supervisão de ninguém, ela vai tentar subir, ela vai cair, vai machucar. Mas se eu consigo expor ela a um risco controlado, para que ela saiba, quando ela estiver sozinha, ela saiba como agir naquela situação, o risco de se machucar é muito menor. E muitas das vezes dentro da igreja a gente cria essa bolha da superproteção, e muitas das vezes a gente tenta afastar as pessoas das pessoas que estão no mundo. Jesus, ele conviveu com pessoas que eram pecadoras, pessoas que eram terrivelmente pecadoras. A gente vê relatos constantemente dentro da Bíblia de Jesus convivendo com essas pessoas. Mas o que fez Jesus não se contaminar é a certeza que ele tinha de escutar o Pai, de saber a verdade, de ter os seus pés firmes naquilo que ele acreditava. Você tem que romper essa bolha. Você tem que entender que muitas das vezes você vai precisar se expor a determinados riscos para que você possa adquirir essa chave do conhecimento. Porque se você ficar dentro dessa bolha, você nunca vai ver a realidade que está fora. Talvez você nunca vai entender o que é o sofrimento, a dor das pessoas que estão lá fora. Você nunca vai conseguir pregar para alguém ou falar uma palavra de esperança, porque você não consegue enxergar a dor dela. Eu não estou dizendo para você ir para o mundo e pecar. Eu não estou dizendo para você experimentar lá, para você ter experiência. Mas eu estou dizendo para você observar, para você estar lá, para você romper essa bolha. A gente tem a bolha da política. Que difícil, né? A gente vê pessoas cegas numa idolatria. Muitas das vezes não é em quem você vota. Você pode escolher em quem você vai votar. Você tem a liberdade para escolher. Até para escolher errado, né? Deus fez dessa forma. Falou com o povo assim, ó, tá a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, mas pode escolher qual que vocês querem. E diversas vezes Israel escolheu a maldição e passaram prova por isso. Mas você tem que entender que dentro daquilo que é a política, da qual nós estamos inseridos, muito maior e acima disso tudo, existe um rei, que é rei dos reis, rei com letra maiúscula, dos reis minúsculo. Ele é rei sobre todas as coisas. É nele em que você deve depositar a sua esperança. É nele que você deve colocar a sua expectativa. Você deve escolher o melhor. Você deve escolher a pessoa em qual você se identifique ideologicamente. As pessoas que têm princípios bíblicos. Pessoas que vão fazer e trabalhar para que o reino de Deus realmente avance nessa terra. A palavra de Deus diz que quando os governantes são maus, o povo perece. Quando os impostos são altos, o povo sofre. Então você tem que saber escolher. Mas saia dessa casca da qual você não pode conversar com quem discorda de você, do qual você não pode nem ouvir aquele que discorda. Você tem que estar aberto a entender, a escutar, até para você ajudar as pessoas que estão com a mentalidade errada a sair dali. Eu vejo que muitas das vezes na internet é um campo de guerra. Às vezes numa roda de amigos, às vezes se a gente trata de determinado assunto, ou se a gente cita algum nome, já cria uma guerra, já cria uma dificuldade.
porque as pessoas não querem de fato ter o conhecimento, elas não querem entender, elas estão cegas, elas querem ficar escravas. A liberdade, ela tem um preço muito alto. Jesus conquistou a liberdade para nós e o preço dele foi uma cruz, foi uma morte vergonhosa. E para que você possa vencer essa bolha, você possa romper, você precisa entender as verdades que estão aqui, ó. Essa aqui é a verdade. Qualquer ideologia, qualquer coisa que alguém fale, ela tem que ser confrontada com o que está escrito aqui. Se não tiver de acordo com o que está na palavra de Deus, independente de quem seja, nós devemos sim discordar. Você precisa romper essa bolha. Às vezes dentro da questão da política, existe também a questão social, que às vezes a esquerda acaba tomando isso como uma pauta, como se fosse dela, mas isso é uma pauta bíblica. Jesus manda assistir as viúvas, os órfãos. Jesus manda o tempo inteiro. A Bíblia, na lei, são diversos itens que tratam daquilo que é o social, para que haja justiça. O nosso código de leis, ele é fundamentado em cima da Bíblia. Então existem algumas pautas que você precisa sim se posicionar. Você precisa sim se posicionar como cristão, você não pode se omitir. A palavra do cristão é sim, sim, não, não, amém? Vou fazer uma pergunta para vocês, aí você me responde. Por isso que eu te perguntei se é sim, sim ou não. Então todo mundo tem que responder ou sim ou não. Quem aqui acha que a maioria das pessoas hoje em dia são a favor do aborto? Quem acha que a maioria das pessoas hoje em dia é a favor do aborto, levanta a mão aí. Só isso? Quem que acha que é o contrário? Levanta a mão. Tem uns filhos do diabo aí, eu não vou falar não, que tem gente que levantou a mão não, hein? Levanta a mão aí, você que acha que a minoria é a favor do aborto. Levanta sua mão aí. É uma mentira terrível, gente. As pessoas acham que as pessoas são a favor, a maioria das pessoas são a favor do aborto, mas isso é uma mentira terrível. Só 20% da sociedade, uma pesquisa que foi feita, as pessoas concordam com o aborto. Mas às vezes a gente escuta isso com tanta frequência, com tanta repetição, que às vezes a gente acredita que a maioria das pessoas realmente pensam assim. E sabe por quê que às vezes a gente pensa isso? É porque você não se posiciona. Existe uma chave de conhecimento, da qual Deus te disponibiliza, e você omite essa chave, e as pessoas não entram por essa porta. Você não pode se omitir. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode pensar, não vou falar nada não, porque você tem que se posicionar. A advertência que Jesus faz para os doutores da lei é exatamente essa. Vocês estão escondendo a verdade. Vocês não estão falando a verdade. Vocês não estão ensinando da forma como deveria. E as pessoas estão sofrendo. Tem uma outra bolha, que é a bolha do tempo. As pessoas hoje em dia são extremamente imediatistas, e a gente não sabe esperar o tempo certo das coisas. Jesus, ele inicia o seu ministério aos 30 anos. Eu fiz 30 anos, dia 26 agora, né? Parece que tem a gente entra em crise assim, mais ou menos em crise, meu Deus do céu, eu fui dormir 2 horas da manhã pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Parece que já viveu muito, mas Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos. Jesus, ele começou a exercer o chamado dele aos 30 anos. Poxa, mas para que Jesus fez isso? Preparação, estruturar. Jesus, ele era Deus, Jesus, ele tinha todo o poder nessa terra. Mas ele, como homem, ele se preparou, ele se estruturou. Ele, menino, ele estava lá no templo, lá discutindo com os doutores da lei. Quando a mãe dele fala assim, olha só, o vinho acabou, e aí? Ele fala, calma, que ainda não é chegado o meu tempo. Ele sabia entender e discernir os tempos. E que dificuldade nós temos hoje em dia de esperar as coisas. Que falta de
educação com as pessoas que são mais velhas, com as pessoas que sabem mais do que nós. Quanta arrogância, quanto orgulho, muitas das vezes está diante de uma pessoa que está nos ensinando algo. Não só aqui em cima, no altar, mas às vezes no nosso dia a dia, alguém que já viveu mais do que a gente, alguém que sabe mais do que a gente, alguém que tem mais resultado que a gente, ou talvez alguém que seja menor do que a gente mesmo, mas que talvez Deus esteja usando ela para nos ensinar algo. Mas nós fechamos os nossos ouvidos, nós optamos por entrar dentro dessa bolha e nos esconder, e não querer ouvir a verdade, não querer ser contrariado, em não querer talvez ser confrontado com a verdade. Nós temos tido momentos muito preciosos com o bispo na sexta-feira de manhã, e muitas das vezes que nós estávamos lá, a gente era confrontado com algumas verdades muito duras, com coisas que talvez a gente não queria escutar, mas que é a nossa realidade, que são verdades que muitas das vezes nós optamos por ter aquilo guardadinho, porque não, eu sou tão bom, eu sou tão humilde, eu sou tão inteligente, eu tenho tantas coisas. E às vezes a gente não quer escutar o confronto, às vezes a gente não quer escutar a verdade. Você escutar a verdade, isso traz conhecimento, isso traz crescimento, isso traz um renovo para a sua vida. Talvez você esteja fazendo algo errado durante a sua vida inteira, e você esteja achando que isso é o certo a fazer, e você esteja sofrendo, e você insiste em continuar fazendo, quando talvez a verdade esteja do seu lado, alguém te falando constantemente a verdade, você não consegue enxergar essa verdade. Eu estava no supermercado ontem de manhã, e aí eu estava pegando um alho lá, e aí o senhor veio com um carrinho e falou assim: ô menino, olha para mim quanto tem esse alho aí. Aí eu olhei assim e falei assim, R$9,98. Eu falei, tá um preço legal, é pequenininho e tal. Aí eu fui pegar uma banana assim, saí dele, aí ele virou para mim assim e falou assim: mas descascar alho é tão ruim, né? Nossa, ficar a mão fedendo, não sei o quê, aí eu ponho de molho e tal. Aí eu falei assim, eu gosto de debulhar ele assim, colocar na panela de pressão e sacudir. Se tiver sequinho, fica tudo, sai tudo assim. Aí ele olhou para mim, rapaz, quem diria, hein? Depois de tantos anos eu ia descobrir essa. Funciona mesmo? Aí eu fiquei ensinando para o cara como que tira a casca do alho com a panela de pressão. Ele falou, mas aí tem que pôr fogo? Eu falei, não, põe fogo não. Pode ser uma panelinha, uma tampinha, alguma coisa que tenha tampa. Mas aquilo me tocou tanto, e eu já estava pensando sobre isso, mas aquilo me tocou tanto. Porque um senhor parar para escutar algo que um jovem está dizendo e dizer assim, poxa vida, eu ainda tenho algo para aprender. Eu ainda tenho algo para alguém me ensinar. E muitas das vezes nós jovens, né, a nossa realidade lá da conferência, adolescentes, nós nos achamos presunçosos em achar que nós sabemos a verdade, em que nós não precisamos aprender nada, nós não precisamos escutar ninguém. A verdade é que quando a gente quer um produto, nós precisamos passar por um processo. Qualquer coisa que a gente tem, que a gente usa, tem um processo até chegar no produto. Muitas das vezes a gente quer ser sábio, a gente quer ter conhecimento, a gente quer pregar aqui em cima, a gente quer ser um líder de célula, mas a gente não quer o processo de ir toda segunda, toda quarta, lá para o Espaço Viva, fazer uma aula, desembolsar um dinheiro, tempo, energia, porque a gente não quer o processo, a gente quer o produto. Chocolate é uma bênção, uma delícia. Eu escutei esse final de semana uma pessoa falando assim, não, eu detesto chocolate. Eu falei assim, rapaz, vamos orar aqui, vamos expulsar esse cão, ele não tem condições não. E como assim você não gosta de chocolate? Mas o chocolate, para ele se tornar chocolate, ele tem um processo. Tem o cacau, tem que secar, tem que tirar, tem que fazer, aí põe leite, aí põe açúcar, não sei o que, mistura e tal, para chegar até aquele produto. Essa cadeira que você está sentado precisou de um processo. A roupa que você está vestindo precisou de um processo. Tudo na nossa vida tem processo. E às vezes, dentro desse processo do conhecimento, nós não queremos investir o nosso dinheiro em livros, em conhecimento, em cursos. Nós não queremos gastar o nosso tempo.
Nós não queremos dar ouvido para quem sabe mais do que a gente, porque nós somos tão bons, né? A gente é tão inteligente, né? Os resultados da nossa vida mostram o quão inteligente nós somos, o quão sábio nós somos. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com um desejo ardente no seu coração de buscar essa chave do conhecimento todos os momentos da sua vida. É impossível que não tenha ninguém do seu lado que não saiba algo que não possa te passar um conhecimento de algo que você não saiba. É impossível que você não possa dispor de mais um dia na sua semana além do seu domingo, para vir num culto, para vir num culto de oração, para aprender como é que ora, para fazer uma aula de música e aprender como é que toca um instrumento, para fazer uma escola de servos, uma bibliologia. A gente não quer o processo. Deixa eu te dizer uma verdade. A igreja, ela não é uma joia. Você não é uma joia. Você é uma pedra de ouro que está dentro de uma mina, cheia de terra, cheia de resíduo, que precisa ser minerado, precisa ser extraído, precisa ser purificado, precisa passar na mão de alguém que é um artesão para fazer uma joia, para que você chegue nesse lugar. O simples fato de você ser uma pedra preciosa não te faz uma joia. Existe um processo na nossa vida, e dentro do processo de conhecimento, nós precisamos passar por todos os processos. Talvez Deus tenha um chamado muito particular na sua vida, talvez Deus tenha te falado diversas vezes sobre aquilo que Ele já te separou para ser, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, mas existe um processo. Um café, ele é delicioso, mas precisa tirar lá do pé, precisa secar, precisa tirar lá a casca dele, precisa torrar, precisa ferver uma água, precisa colocar uma água quente em cima, para aí sair o café. Existe um processo, e eu queria que você entendesse nessa noite, que a igreja que você está, tem as ferramentas necessárias para que você passe pelo processo da forma correta, crescendo a cada dia no conhecimento daquilo que é a verdade do reino dos céus. Deus, Ele tem chaves para a nossa vida. Deus tem verdades preciosas. E Deus revela para aqueles que temem a Ele. Você precisa temer o Senhor, você precisa buscar o Senhor, você precisa se debruçar diante do Senhor, buscando entender as verdades do reino dEle. Quando Jesus está no Sermão do Monte, Ele fala algumas coisas que contrariavam aquilo que esses doutores da lei ensinavam. Ele fala assim: até hoje foi olho por olho, dente por dente, não foi? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: se alguém te der um tapa na face, dá o outro lado. Te pediu para caminhar uma milha, caminha 2. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas isso não tem como dar certo. Essa é a verdade. A palavra de Deus é repleta de verdades, de chaves. E você precisa acreditar que essas chaves vão abrir portas na sua vida. As chaves, elas são específicas. Se você pegar a chave da sua casa, você não abre a porta da minha casa. E Deus nessa noite te trouxe aqui para que você escutasse essa palavra e você entendesse que Ele tem uma chave muito preciosa para a sua vida, chamada conhecimento. Você pode sair daqui agora, passar ali atrás, comprar um livro. Você pode sair daqui agora, passar ali, já escrever já com a Alex ali, nos cursos que vão ter o ano que vem. Você pode comprar uma Bíblia nova para te motivar a ler a Bíblia. Você pode baixar um aplicativo no celular e escutar a Bíblia. Você pode entrar no YouTube e escutar uma infinidade de palavras de santos homens de Deus
palavras, ministrações muito preciosas, cursos de teologia. Desde que você não coloque desculpas, querendo somente o produto e não o processo.